ali, ó. Olha quando foi, cara. Bom, nós estamos aqui nas ruínas da igreja de São José do Queimado, né? Depois da restauração feita pela administração Aldifas. E estamos vendo aqui a obra. Interessante, né? A parte de dentro eles rebocaram, né? Olha lá, fizeram a parte de reboco ali por dentro. Ó. Quando a última vez que a gente esteve aqui estava só nas pedras mesmo. É interessante o trabalho. Muito bom, é isso aí. Michel, fala aqui pra mim. O que você achou da restauração? Dá a sua opinião aqui. Pode vir, vem cá, fala aqui. Aqui assim, ó. Essa mãe. Isso. Olá, tudo bom, Clério? Tudo bem. Eu achei muito legal a iniciativa aqui e achei que a solução encontrada foi bem interessante também para estabilizar as ruínas, né? E abrir a possibilidade de visitação, de conhecer o espaço. Foi uma estratégia escolhida, poderia se escolher a estratégia também de restaurar a igreja como um todo, com base nas fotos de época, com base na documentação, no conhecimento que se tinha. Mas a opção escolhida também é interessante porque você usa o próprio processo de desgaste, de ruína que a igreja teve ao longo dos tempos, né? Dentro da produção atual. Agora, eu acho que o marco principal mesmo é também lembrar, né, o movimento da revolta do Queimado, né, em 1849. Né? Eu acho que é importante, porque a gente considera um dos marcos importantes do processo de negritude, né, da luta dos negros contra a escravidão. Com certeza. E a revolta aqui, a insurreição, como foi chamada, né, ela aconteceu no período antes de 1850, quando você teve uma data importante na escravidão brasileira, quando eles conseguiram fazer uma legislação e uma estrutura de controle que acabou com o tráfico completamente, né? Porque antes tinha uma lei de 1831, só que o pessoal fala que foi mais para inglês ver, né? E ela acabava com o tráfico, só que mesmo assim o tráfico ilegal continuou depois desse período. E esse período de 31 até 1850 foi um período que aconteceram muitas revoltas no Brasil como um todo, né? Tem diversas regiões de Minas, de São Paulo, do Rio, e aqui do Espírito Santo, a insurreição do Queimado, ela é um marco dentro desse processo, porque era uma época que se tinha uma visão de que havia muita escravidão ilegal, digamos assim, né? De muitas pessoas que tinham sido trazidas depois da lei de 1831. Então, muitas vezes a pessoa que era jovem em 1840, 1850, ele era filho de uma pessoa que era escrava ilegalmente. Então, se ele era filho, em tese, pela legislação da época, ele também não era escravo. Então, foram muitas revoltas que aconteceram. E aqui a insurreição é uma história muito interessante, que vale a pena mesmo os historiadores da escravidão e o Brasil conhecer, né? E o principal livro que conta essa história é aquele do Afonso Cláudio, que é uma obra realmente valiosa, entendeu, Clério? Para entender o processo, porque ele fez ela com muitos documentos, ele não encontrou o processo criminal, mas ele fez com muitos documentos, mas principalmente com pessoas que participaram da insurreição que ele entrevistou. É verdade. Ele conheceu, e inclusive um dos líderes, né, da revolta, que ainda era vivo na época que ele escreveu o livro. Então o livro é muito interessante mesmo, vale a pena não só vir aqui, né, para curtir o espaço, mas ler essa obra aí, que é bem interessante mesmo, bem escrita também, muito boa. Tá bom, Michel, é isso aí. Agora, só para a gente concluir, eu gostaria de resgatar um pouco a participação do padre, porque eu vi já uma colocação sua de que o padre, se quisesse, ele poderia ter dado a alforria na hora da missa. Quero saber mais um pouco dessa história. Conta pra gente. Na verdade, eu falei que na visão, talvez, dos insurretos, pela importância da autoridade do padre, eles tiveram essa crença. Mas não necessariamente ele poderia, se fosse pensar legalmente, não teria como. Quem teria como é só se ele fosse proprietário. Se ele fosse proprietário do escravo,
ele poderia levantar a voz e falar. Mas você chegou a citar, parece que um padre em Vitória que teria, Foi. em plena missa. Foi o padre, se eu não me engano, é porque tinha 2 padres com esse sobrenome. Eu acho que é o José Lopes Vanzeler. Vanzeler. Isso. E Mas tinha ele o irmão fez dele mesmo, também ele- que era padre. Ele- Quem conta essa história é a Maria Estela de Novaes, Maria que é aquela Estela. historiadora capixaba. Sim. Naquele livro dela, eu acho que Escravidão e Abolição no Espírito Santo. E aí ela conta a história que ia sair a procissão do Santíssimo, uma procissão importante em Vitória, e diversas irmandades começaram a criticar o padre porque ele pegou o garoto dele, que era escravo dele, de 15 anos, que era auxiliar dele. Mas aí você falou agora assim, era escravo Dele, era então dele. aí ele podia... E aí começaram a criticar, porque diz que escravo não poderia levar o turíbulo e as coisas litúrgicas na procissão. Na procissão. E aí o padre falou, e disse que ele subiu em cima de um banco da igreja e falou, olha, de agora em diante, o Antônio, se eu não me engano era o nome dele, o Antônio é livre. E aí a partir de então ele... E a Maria Estela de Novaes disse, inclusive, que ele morreu em 1910 e ele sempre foi sacristão. Disse que aprendeu latim, conhecedor da liturgia, e era um praticante católico mesmo, muito forte, e era auxiliar do padre. Tá, aí tá esclarecido, né? Porque realmente o escravo Era dele. era dele. E no então, caso de queimado era uma crença que se tinha da autoridade, da importância do do padre. padre. E aí eles usaram essa crença dentro da estratégia, né? Tá bom, então. Obrigado, Michel Dalcol, Falou, nosso Clério. professor de História, cumprimentando aqui em plena pandemia. Isso aí, falou. Opa.